trabalha no seu tempo, no Kairos. Ele trabalha no tempo dele. Os céus se mobiliza diante de uma ordem de Deus. E nós olhamos para esse texto e vamos compreender que no período do ministério de Jesus, ele, em todo o tempo, ele está instruindo os seus discípulos. Você entende que Jesus, ele investe tempo em 12 homens, preparando eles. E nesse processo de preparação, Jesus está deixando bem claro, bem patente para eles, que o que iria acontecer com ele, o que ele deveria passar. Os evangelhos, tanto Mateus, Marcos, Lucas e João, vai mencionar Jesus dizendo a eles: olha, é necessário que eu vá para Jerusalém, é necessário que o Filho do Homem venha padecer, é necessário que situações venham acontecer, que eu venha ser entregue nas mãos dos malfeitores. Jesus está deixando bem claro que a situação a qual o espera em Jerusalém é uma situação muito desafiadora e difícil. E nós entendemos que não era fácil para os discípulos compreenderem isso. É uma mensagem muito profunda. O que Jesus está dizendo para eles é uma mensagem que era difícil deles entenderem. Por quê, pastor? Porque os judeus aguardavam, esperavam o Salvador. Eles aguardavam o Messias, aguardavam o Cristo, o ungido de Deus, que viesse o quê? Livrá-los daquela situação do Império Romano, de César. Eles esperavam alguém que viesse tirá-los daquela situação, acabar com a escravidão, acabar com o tributo o qual os judeus estavam vivendo. Então o desejo de Deus era enviar o seu Filho, e Jesus, ele veio para cumprir a vontade do Pai. O plano de Deus vai se cumprir através do Filho, e Jesus está cumprindo o plano. Jesus vai dizer: olha, é necessário caminhar hoje, amanhã e o dia seguinte, porque não convém que um profeta venha morrer fora de Jerusalém. Então a missão de Jesus, além de cumprir o plano da salvação, porque o Evangelho, eu disse para vocês ontem que o Evangelho veio para nos transformar, não para gerar simplesmente milagres e bênçãos na nossa vida. Milagres é consequência daquilo que Deus tem para nós. A presença dele é muito mais importante do que aquilo que ele pode fazer por você. Quantos estão entendendo isso? Porque nós queremos os milagres, queremos as bênçãos, e tudo isso é muito importante, porque milagres, quando acontecem, vai aguçar a fé das pessoas. Milagres são importantes, mas a presença daquele que é Senhor é muito mais importante na nossa vida. Porque pode faltar situações, problemas, pode faltar coisas, mas não pode faltar a presença dele. É por isso que Davi vai escrever o Salmo 23. Ele está dizendo que, ainda que ele venha passar pelo vale da sombra e da morte, ele não iria temer mal algum. Por quê? Porque o Senhor, o bom pastor, está com ele. E nós estamos vivendo tempos que, às vezes, lhe falta alguma coisa. Você enfrenta situações difíceis, mas não pode faltar a presença do Senhor. Por quê? Porque a presença do Senhor vai te conduzir em veredas, em pastos verdejantes, vai preparar uma mesa diante dos teus adversários e vai te dar vitória. Porque no dia que nós passarmos pelo vale da sombra da morte, o bom pastor, a presença do Senhor, vai te conduzir em vitória. Então Jesus, ele está dizendo para eles, o verbo, o Logos, como João escreve no capítulo 1, dizendo, olha, ele está com Deus desde o princípio, o verbo que está presente, Jesus falando de si mesmo, falando da sua própria palavra, e ele está dizendo aos seus discípulos, olha, é necessário que tudo isso aconteça, é necessário que as coisas venham a acontecer, que o Filho do Homem venha a ser entregue, é necessário que ele venha a ser pendurado no madeiro. Por quê? Porque o plano da salvação está olhando para você. O plano da salvação
Esse é o tamanho, a dimensão do amor de Deus, a dimensão da entrega de Jesus. Um Cristo que não abre mão. Um Cristo que sofreu o que sofreu, sabendo. Ele vai para Jerusalém sabendo. Ele não foi pego de surpresa. Ele se entregou por você. Eu estou aqui nessa noite para te lembrar, recordar você, que você só está em vitória porque Ele morreu por você. Glória a Deus, aleluia. Eu sei que tem o seu esforço, eu sei que tem a sua dedicação, mas se não for a mão de Deus, você não tem o que você tem. Essa é a grande verdade. E nós olhamos para o texto e sabemos que antes desse encontro de Jesus com esses dois discípulos ali no caminho de Emaús, que eles estavam outrora em Jerusalém, eles estão indo embora para Emaús. Antes disso, aconteceu a crucificação de Jesus. Aconteceu aquele momento que ele foi crucificado. Aconteceu aquele momento que, naquele instante, tudo se escureceu. Um tremor de terra aconteceu. Muitos acontecimentos ali naquele dia. E Jesus foi sepultado. Mas Jesus havia dito que ele iria ressuscitar no terceiro dia. Oh, aleluia. Eu quero te dizer nessa noite, você precisa se apegar à palavra do Senhor. Você precisa pôr atenção na palavra do Senhor. Por quê, pastor? Porque a palavra do Senhor vai te direcionar a obedecer, a fazer aquilo que o Pai deseja que você faça. A palavra do Senhor vai te animar nos momentos mais difíceis da tua vida. A palavra do Senhor, quando você medita nessa palavra de dia e de noite, como o Senhor diz para Josué, Ele está dizendo, medita na minha palavra, de dia e de noite. Por quê? Porque você vai precisar dela nos momentos mais tenebrosos da tua vida. É a minha palavra que vai te sustentar. Aleluia. Quando faltar as pessoas, quando faltar os amigos, quando você não tiver recurso a quem se recorrer, a minha palavra vai te sustentar. Porque passará o céu e a terra, mas a minha palavra, a palavra do Senhor não passará. Aleluia. A importância de guardarmos a palavra, por quê? Porque nos momentos de adversidade, é ela que vai te sustentar. Ela vai te manter com esperança, com expectativa. Quando as portas se fecham, você tem a palavra. Quando te colocarem, como fizeram com Daniel ali na cova dos leões, você tem a palavra. Quando as portas se fecham, você tem a palavra. Ninguém pode roubar a palavra de você. Quando você tem essa palavra, quando você absorve essa palavra, recebe essa palavra, você pode ir para qualquer lugar. Essa palavra vai te sustentar. Ela é como um favo de mel. É o maná de Deus. É o Emanuel presente. Aleluia. No meio da adversidade Ele está presente. É no leito, mas a palavra está ali. É Ele presente. Dizendo, eu sou contigo. Eu não te desamparo. Eu te sustento. Aleluia. Eu te seguro. Eu te dou a vitória. E aí no capítulo 24, no verso 1 em diante, no primeiro dia da semana, nós vamos encontrar que as mulheres foram aos sepulcros, levaram ali especiarias que tinham preparado, e quando elas chegaram ali, a pedra havia sido removida. Porque elas haviam ido ali, porque havia uma palavra, no terceiro dia eu irei ressuscitar. Oh, aleluia! Ei, nosso Deus, Ele vela pela sua palavra. O que Ele diz, Ele cumpre. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele prometeu, Ele cumpre essa palavra. Diga glória a Deus por isso. Talvez não aconteceu ainda algo que Ele te prometeu, mas no tempo certo, Ele vai fazer cumprir na tua vida. Creia nisso. Em nome de Jesus. Não desista. Oh, aleluia. Creia nessa palavra. Essas mulheres foram ali, e quando elas chegaram ali, a pedra havia sido removida. Elas ouviram então uma voz dizendo, olha, quem vocês estão procurando? Estão procurando alguém
vocês, olha, vá, fale com os apóstolos, fale que eu estou a caminho, fale que eu vou ao encontro deles. O que fazer quando tudo parece que desmoronou? O que fazer quando as minhas esperanças vão embora? Como reagir quando a minha expectativa, a minha esperança, a minha âncora estava naquele Jesus? Mas ele morreu. Eu vi. Ele foi colocado no madeiro. Pegaram, sepultaram. E eles estão indo embora. Esses dois homens, dois discípulos estão indo embora. Verso de número 13. E eis que no mesmo dia, no primeiro dia da semana, no mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia que, distante de Jerusalém, 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si, e de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Aleluia. Eles estão indo. Sabe aquela conversa de duas pessoas desanimadas, tristes, sem entender, sem compreender. Dois discípulos que haviam andado com Cristo, que haviam presenciado milagres, que haviam visto sinais de prodígio, de maravilhas. Dois discípulos que viram o cego enxergar, o surdo ouvir, o Jesus curando o paralítico, endireitando a perna do coxo. Dois discípulos que andaram com ele, ouviram a sua voz, os seus ensinamentos. Não eram homens comuns, eram discípulos. O texto diz que haviam participado de momentos importantes com Jesus. E eles estão indo embora, tristes, sem entender, sem compreender, porque o mestre havia morrido, havia sido crucificado, não muito distante de nós, que nós nos vimos, mas nós cremos. Nós acreditamos, nós temos fé de que isso aconteceu. Nós temos a palavra revelada para nós. É mais fácil compreendermos, mas às vezes se torna difícil também para muitos entender a profundidade da revelação da palavra. E desanimamos, como eles, no decorrer da nossa caminhada ministerial. Sofremos algumas situações, passamos por algumas coisas. E nessa caminhada, nesse processo, a gente fica sem entender, sem compreender. Servimos a Ele, esperávamos que a minha dedicação, a minha entrega viesse fazer com que Ele viesse me socorrer, mudar a minha história. Mas não aconteceu. Será que eu me enganei? Jeremias, ele diz isso. Será que o Senhor é para mim como rios ilusórios? Eu estou fazendo tudo o que eu estou fazendo.